A tragédia ambiental que já matou 169 pessoas no Rio Grande do Sul causa outros prejuízos ainda difíceis de calcular. Em muitas cidades, bairros inteiros permanecem alagados. Ao vivo no Globocop, o repórter Marco Matos sobrevoa a cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e tem as primeiras informações. Marco, bem-vindo e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. O que eu mostro nesse momento na imagem é uma casa que foi destruída. A gente vê até uma geladeira que fazia parte dessa casa, está aí totalmente exposta, porque a água começa a baixar aqui no bairro Matias Velho e as casas de madeira que ficaram mais de 20 dias embaixo d'água acabam não resistindo a esse tempo todo submersas. E aí, como a gente viu, as casas acabam ficando assim, viradas e estragando. É realmente muito triste esse cenário que a gente tem por aqui. Ainda tem uma boa parte do bairro com alagamentos, mas a gente tem já na cidade de Canoas algumas áreas onde a água já baixou. Por isso a gente vai chegar agora até umas ruas. A gente perdeu a comunicação com o Marco, né? O Marco está no Globocop, é uma área difícil aí, com transmissão ainda bem prejudicada por conta da internet, enfim. E o Marco sobrevoou essa região toda, né, de Canoas. Ele estava dizendo que em algumas áreas a água já começou a baixar. Nessa que você vê aí, obviamente, ainda tem muita água, mas nessas outras imagens já ao vivo do Globocop, você percebe que a água baixou e que, portanto, em muitos quarteirões, né, as pessoas estão conseguindo voltar para casa. Mas o que elas encontram, infelizmente, é um cenário de muita destruição, né? Tendo que entrar em casa, se deparar com aquele sofrimento, aquela tristeza de encontrar tudo devastado, destruído e fazer aquela faxina, aquela limpeza. Tirar tudo que tem que ir para o lixo, botar para o lado de fora e contar aí agora com ajuda para recomeçar a vida. As autoridades do Rio Grande do Sul procuram por 53 desaparecidos, mais de 630 mil pessoas ainda estão fora de casa e já tem quase um mês, né? Quase um mês que esse sofrimento começou. E os alagamentos permanecem em muitas cidades do estado. Onde a água baixou, existe um cenário assustador. Como eu disse há pouco, né, nas imagens do Globocop, dá para a gente ter uma noção. O repórter Vitor Rosa mostra um pouco dessa situação agora para a gente também, ao vivo de Porto Alegre. Vitor, bem-vindo, boa tarde. Conta para a gente aqui, por favor, onde é que você está. Trali, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco no Jornal Hoje. Falamos ao vivo agora aqui da região do bairro Maitá. É na zona norte de Porto Alegre, uma das áreas mais afetadas. Aqui a água está baixando, mas ainda muito devagar. E esse sofrimento é prolongado das pessoas, como você disse agora. Aqui de onde eu falo com você, eu estou no corredor central da avenida, porque a rua mesmo segue embaixo d'água. Lá ao fundo, a gente consegue perceber também que tem uma área seca. Aquela área seca é o acesso aqui do bairro da Zona Norte de Porto Alegre, do bairro Maitá, para a BR-448, uma rodovia federal que liga Porto Alegre até a região metropolitana. E lá tem muitos carros estacionados, mas aquilo não é um congestionamento. São moradores do bairro Maitá que tiraram às pressas seus carros há quase um mês e foram para lá, para a única parte seca. E estão lá, dormindo dentro dos carros há 25 dias. Eu conversei com um deles, o seu Valdeci, e ele me disse que inclusive está com uma dificuldade porque no início vinha muita marmita pronta. Os dias foram passando, esse alimento parou de chegar e ele está comendo já há alguns dias, imagina você, bolacha e água. Os moradores dessa região de Porto Alegre estão revoltados, porque a água já baixou em outras áreas da capital, mas aqui está baixando muito devagar. Para que essa drenagem aconteça, a Prefeitura de Porto Alegre instalou uma bomba da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Foi concluída ontem à noite. Essa é a quarta que está em funcionamento na cidade de Porto Alegre. Bom, esse sofrimento prolongado das pessoas que já está trazendo revolta e ainda tem muitas casas embaixo d'água. É o que vai nos mostrar agora na reportagem do Jefferson Ajeitos, que percorreu outras áreas também aqui de Porto Alegre. Desde que a cidade ficou debaixo d'água, quem vive nas áreas inundadas só tenta dar um jeito de diminuir o sofrimento. O Valdecir, por exemplo, está morando dentro do carro há 3 semanas. A enchente invadiu a casa dele no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre. Não sobrou nada. Eu estive lá em casa, limpei lá, só deixei a geladeira
e o tanquinho. E o resto tá tudo boiando. Agora pararam de trazer marmita. Já faz 10 dias que não vem mais marmita para cá. Aí eu tô comendo aí bolacha e água. Com muitos pontos de alagamento, ir de um ponto a outro da capital gaúcha se torna um desafio. Ainda na Zona Norte, para tentar melhorar o trânsito, a Prefeitura construiu um terceiro corredor, que foi concluído na madrugada. O trecho de cerca de 300 metros serve para quem precisa sair da cidade. Na região central de Porto Alegre, aos poucos, o Guaíba vai baixando. Hoje de manhã, equipes retiraram a areia no portão 4, de acesso principal ao Cais Mauá, para fazer a abertura de uma comporta. A limpeza da área interna do mercado público também recomeçou essa manhã, depois de ter sido paralisada por conta das chuvas. Os serviços incluem remoção da lama e a desinfecção do local. Em uma segunda etapa, os comerciantes vão poder entrar e avaliar os prejuízos. No bairro Praia de Belas, perto do centro histórico da capital, a dona Sirlene voltou para casa depois de quase 30 dias fora. O alagamento atingiu o prédio onde ela mora. Eu já estou voltando para ver o que sobrou da minha casa. Mas eu estou viva. Tenho para onde voltar. Tá bom. Vontade de arrumar tudo. E dando graças a Deus que estou voltando. Loreci também voltou para casa, mas o momento que deveria ser de alívio se torna uma grande aflição. Ela não sabe por onde começar a limpeza. O prédio já está com energia elétrica, mas a moradora está com medo de ligar o disjuntor. O que restou é isso aí, é horrível. Uma dor no peito que a gente tem que se segurar, na verdade. Levantar a cabeça, agradecer a Deus que a gente está com vida e começar a seguir novamente. O bairro Praia de Belas ainda tem muitos pontos de alagamento. Por isso, centenas de moradores ainda não voltaram para casa. Quem volta, joga no lixo tudo que a enchente destruiu. Em alguns casos, era tudo que tinha. E além disso, partes de imóveis também foram destruídas. É o que a gente consegue ver neste prédio aqui atrás. As portas da garagem são de madeira. Algumas delas estão parcialmente destruídas, uma delas foi ao chão durante a enchente e ainda hoje, quase 30 dias depois do início dos alagamentos, a gente consegue ver uma lâmina d'água na garagem. Bem complicado, né? Porque a gente ficou pulando de local em local, também outros locais que eu estava também alagou, que é aqui na região do Menino Deus. Agora a gente baixando a água e com luz a gente pretende retornar. Estava comentando isso com um colega hoje, né? As pessoas, elas sofrem e choram porque tem que ir embora de casa, né? Nesse sufoco todo. E você chora também quando você volta para casa, né? Porque a maioria das casas está nessa situação que você viu aí, né? Com tudo destruído dentro. Aí você entra dentro de casa e toma aquele choque, né? De ver que a tua vida ali virou lama, virou barro. Tem que botar tudo para fora, vira tudo entulho. E como é que você recomeça, né? Quem não tem dinheiro faz como? Por isso que as autoridades têm que ter cada vez mais sensibilidade para ajudar essa população tão sofrida, tão castigada. Um mês, hein? Um mês praticamente já desse drama todo no sul do Brasil.